Amém? Vocês estão preparados? Entreguem esse homem a Satanás. Paulo era sanguinário, como assim entrega a Satanás? Entregue esse homem a Satanás, para que o corpo seja punido e o espírito seja salvo no dia do Senhor. O que está acontecendo aqui? A Bíblia ensina como a disciplina deve ser aplicada. Lembra que eu falei formativa, corretiva e cirúrgica? Provavelmente esse rapaz, esse homem, esse membro da igreja, ele já tinha passado por todos os processos. E se ele houvesse se arrependido, ele teria abandonado o pecado, vida seguindo, sem problema nenhum. Mas chegou até esse extremo do desligamento dele da comunhão. Isso nos mostra que ele não estava arrependido, que ele acreditava que aquilo não tinha problema, que Deus não ia se importar com aquilo. Então o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, faça uma reunião, ou seja, em assembleia, a autoridade máxima da igreja é a assembleia, só membros, então decidam e desliguem essa pessoa da comunhão da igreja. Leia com muita atenção o texto e note que pior que o pecado é a falta do arrependimento sincero. O infrator de Corinto não havia se arrependido do seu pecado, por isso seria afastado da comunhão dos santos, da igreja. Pelas palavras de Paulo, o rapaz era salvo, ele era alguém que cria em Jesus, ele era salvo, porém, para seu próprio bem, deveria sofrer para então ver o tamanho do seu erro. A igreja, já expliquei isso aqui nas mensagens de domingo, a igreja, ela é a embaixada do reino dos céus. A igreja, ela representa o reino de Deus na terra. Uma embaixada é uma instituição que representa um país dentro de outro país, um reino dentro de outro reino. Então a igreja é a embaixada do reino dos céus. É o lugar onde nós estamos espiritualmente protegidos, porque o mundo jaz no maligno. A Bíblia vai dizer que o mundo jaz no maligno e que o diabo está ao derredor, bramindo como leão, buscando quem possa tragar. Então, quando você se submete ao pastoreio da igreja, quando você se submete à membresia da igreja, você está espiritualmente debaixo dessa embaixada, você está protegido. Não quer dizer que nenhum mal vai chegar à sua tenda, mas você está espiritualmente debaixo da soberania e da proteção de Deus através da igreja. Essa é a importância da comunhão. Agora, quando você sai, quem está ao derredor bramindo como leão? E o Paulo diz que ia entregar esse rapaz para quem? Para Satanás. E o diabo, ele serve para quê nesse momento? Para disciplinar. Porque o diabo é o diabo de Deus, irmãos, não se assuste. O diabo é o diabo de Deus. O diabo não é um Deus igual a Deus, o diabo é uma criatura. Então o diabo, ele só faz o que Deus permite. Já falei sobre Jó, lembra de Jó? O diabo foi exatamente até onde Deus permitiu. Então, não existem dois deuses lutando, Thor e Loki. Isso é só na Marvel, tá? Deus é o único Deus, o Todo-Poderoso. Amém? Só Ele é Deus. Agora, o diabo é criatura. O diabo, já disse um teólogo, ele é como um pitbull na coleira. Ele só vai até onde a coleira permite. A coleira é a permissão de Deus. Então, Paulo está dizendo aqui, vamos entregar a Satanás, para que o corpo seja punido e o espírito salvo no dia do Senhor. Ou seja, se ele não se arrepender e ele morrer desse jeito, ele está salvo. Ele está salvo, ele vai estar com o Senhor. Mas, provavelmente, ele vai se arrepender. Aí você vai ver lá na segunda carta, que Paulo, ele vai dizer assim para a igreja, recebe ele de volta. Por quê? Porque ele se arrependeu. Recebe ele na comunhão de volta. Lembra do filho pródigo? Que saiu da casa do pai? Perdeu tudo, se lascou todinho, do pé à cabeça. Por quê? Porque ele saiu da casa do pai. Aí todo aquele sofrimento fez ele se arrepender. O versículo que eu mais gosto é quando ele diz assim, quando o texto diz assim, Jesus estava contando a história, e ele caindo em si. O que é cair em si? Eu fico pensando o que essa expressão significa. É quando você tropeça em você mesmo, no seu orgulho, na sua soberba, na sua arrogância, no seu achismo. Ele caiu em si e lembrou, papai, ai papai, quantos empregados de papai, nesse momento, come, investe e vive melhor do que eu. Eu estou aqui, cuidando de porcos. Para um judeu era algo inadmissível. Então ele voltou. O mundo ensina. A minha mãe dizia assim, o mundo é escola. O mundo é escola. Você não quer aprender em casa, Josias? O mundo vai te ensinar. Ele ensina mesmo.
Deus usa todas as coisas para nos ensinar. Todas as coisas. Autoridades, instituições, a igreja, irmãos, pastor, discipuladores, até a polícia às vezes. Eu, na minha época aí de rebeldia, quando adolescente, já fui abordado pela polícia. E tomar aí umas pá, 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 pá. Aí você quer ficar bravo, né? Mas não adianta. Se você ficar bravo, você apoia mais. Você vai ficar quietinho ali, deixa os caras fazer o que eles querem fazer, né? Então Deus usa todas as coisas para nos disciplinar. Porque Ele nos odeia? Não, porque Ele nos ama. Que pai que ama o seu filho que não disciplina? Se não disciplina, não ama. Porque o ser humano precisa de disciplina. O ser humano precisa de limite. A comunhão da igreja, como eu disse para você então, é esse lugar espiritual de proteção, de segurança.